Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto aqui em Vila Buarque, um pouco diferente por conta das situações que estamos passando neste momento. Mas continuaremos alegres, mesmo com as dificuldades, e para iniciarmos iremos cantar o hino de número 217, Sempre Alegre, Ando Sempre Alegre. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Você que está aqui
Hoje nós estamos felizes porque temos aqui a presença da Luciana também, a mãe da Gabriela, né? Veio dar esse apoio moral. E estamos felizes porque Deus tem nos conduzido. Você que está aí do outro lado tem nos ajudado a compartilhar esses vídeos, dessas lives que estamos fazendo. E a mensagem, de uma forma ou de outra, tem chegado ao coração de algumas pessoas. Jesus não deixa seus filhos abandonados. Não importa que essa mensagem chegue apenas a uma pessoa. Se o coração de uma pessoa, de todos esses cultos que têm sido feitos aqui, seja tocado e ela se converta, já é uma grande vitória para Deus. Deus não quer que nem eu e nem você se percam. Por isso é motivo de alegria estarmos sempre aqui reunidos. Boa noite para o Haru, para a irmã Célia, para a minha esposa Arlete, e para você, Luciana, seja bem-vinda. Boa noite para a irmã Renata, lá em Mauá, e seu esposo Márcio, meu amigo. Márcio, é com você, viu? Um abraço para vocês. Para todos vocês que estão assistindo, que Deus os abençoe. Hoje eu vou falar de um tema o qual eu nunca falei. Espero que Deus me ajude a colocar as palavras corretas, a mensagem certa para muitas pessoas que vão nos assistir ou hoje ou amanhã ou qualquer um outro dia do mês ou do ano, ao qual esse vídeo, essa live pode se chegar a ela, né? Não importa o dia que vai chegar, se você compartilhar e a pessoa ver, ela pode ser tocada por alguma das palavras que Deus colocar sobre os meus lábios nessa noite. Que Deus possa estar abençoando você. A mensagem de hoje está em Mateus, no capítulo 5, capítulo 6, na verdade. Eu nunca falei sobre esse assunto, mas eu acho muito interessante, porque é um assunto que Jesus falou e está acontecendo hoje, atingindo o planeta Terra inteiro. Falando que está atingindo o planeta Terra inteiro, você pode estar pensando que é o coronavírus, mas não é o coronavírus, mas é algo que já vem muito antes do coronavírus, inclusive na época de Cristo já tinha isso, por isso que ele cita essas coisas, mas agora ela pegou carona no coronavírus e tem atingido as pessoas até mesmo no ventre das suas mães. É algo interessante que às vezes a gente lê e passa por cima, não compreende, e quando as coisas vêm acontecendo, a gente vai prestando atenção como Jesus tinha razão ao falar sobre esse assunto. E antes de nós começarmos a ler, nós vamos fazer uma oração para podermos falar desse assunto tão importante que eu e você está passando, que o mundo inteiro está passando. É algo interessante se você prestar atenção direitinho, você vai ver como tem tudo a ver e o porquê Jesus falou isso. Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos na sua santa casa para pedirmos orientação do seu Espírito para compreendermos a mensagem dessa noite. E queremos que o Senhor, através do seu poder, através da sua onipresença, sua onisciência, através do seu Santo Espírito, que o Senhor possa agir sobre ele, no coração de todas as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir esse vídeo. Que o Senhor possa estar tocando nos seus corações e abrindo as suas mentes para compreender a tua mensagem, principalmente a mensagem dessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor tem falado ao meu coração e o Senhor vem me incomodando para que eu fale esse assunto.
Então, Senhor, te peço mais uma vez que fique comigo nesse momento e me ajude, Senhor, a transmitir somente aquilo que as pessoas precisam ouvir, não aquilo que elas desejam. Faça-se a sua vontade na minha e na vida de todos que me escutam através da internet e através dos meus próprios lábios aqui. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, 25. Em Mateus 6, 25 traz a mensagem que nós vamos estudar nessa noite. Disse assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto que haveis com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celeste as alimenta. Nem tendes vós muito mais valor, não tendes muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescenta um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comemos, ou que beberemos, ou com que nos vestimos, porque todas essas coisas os gentios procuram, certo? Vosso Pai Celeste bem sabes que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dentro desse contexto, se você pegar o capítulo 4 de Mateus, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 até o 8, se você começar a estudar a história por onde ela começa, para você poder chegar aqui, você vai ver que do capítulo 5, do capítulo 1 do capítulo 5 até o capítulo 1 do capítulo 8, nenhuma outra pessoa pronuncia nenhuma palavra. Porque o capítulo 5 ela vem falando sobre o sermão da montanha, o maior sermão de Cristo. O segundo maior sermão que a Bíblia fala é o sermão de Estevão, quando ele enfrenta ali os sacerdotes e depois é apedrejado. Mas o maior sermão na Bíblia é o sermão da montanha, o qual Jesus diz no capítulo 5, que, no verso 1, que Jesus chega, sobe ao monte, se senta em um lugar, num determinado local, os seus discípulos se sentam ao seu redor e ele começa a falar para uma grande multidão. E Jesus ele começa a se expressar e expressar tudo aquilo que acontecia na vida daquela grande multidão que ali se encontrava e também dos seus discípulos. Esse sermão da montanha, creio eu que aconteceu em seguida, logo depois do batismo de Cristo. Não vou dizer que foi no mesmo dia, porque Jesus, no capítulo 3, Jesus é batizado, no capítulo 4 ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, e depois que ele passa 40 dias e 40 noites, ele enfrenta as tentações no deserto, as tentações de Satanás no deserto, e depois que ele
Satanás o abandona, os anjos vêm o servir. E aí diz que, no contexto todo da história aqui, diz que Jesus foi alimentado pelos anjos, mas em seguida ele sai e ele vai para Cafarnaum, ele volta para Cafarnaum, e ali ele começa a juntar os seus discípulos, faz alguns milagres, e ele começa a juntar os seus discípulos. Depois ele vai para a cidade de Gadara, como nós pregamos na semana passada, e ali ele prega para um endemoniado, e esse endemoniado ele prega para sua família, para mais 10 cidades da circunvizinhança, chamada de Decápolis, que eram as cidades de zonas rurais ao redor do mar da Galileia, que era comandada por Roma. E Jesus, nesse sermão, ele vem trazendo diversos assuntos, ensinando que as pessoas, e ele bate na tecla, toda vez que a Bíblia repete alguma coisa, Jesus repetiu diversas vezes: não serei como os hipócritas. Aí ele fala sobre como você deve orar, não deve orar como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para ser visto pelos homens. Ensina como você deve jejuar. Também ele coloca a frase de hipócritas. Toda vez que Jesus repete, ou a Bíblia repete em alguns lugares, é porque tem algo interessante, tem um ensinamento para você e para mim. É para que você possa gravar as coisas na sua cabeça. Ele fala de diversos assuntos, fala do reino de Deus, ele começa a falar das bem-aventuranças, o reino dos céus. Ele traz diversos assuntos até chegar nesse assunto que eu escolhi para hoje. Ansiedade. Não andeis ansioso quanto ao que haveis de comer ou beber. Muitas das vezes nós temos dificuldade em pregar para as pessoas aí no mundo afora, nós adventistas, e nós colocamos muito assunto sobre o sábado para as pessoas não trabalharem no sábado e fazer a vontade de Deus nesses dias, e as pessoas começam a se torturarem fisicamente não, espiritualmente, porque as pessoas pensam muito no trabalho. Como é que eu vou sustentar a minha família? Se eu abandonar meu emprego, se eu falar com meu patrão a respeito disso, ele não vai aceitar e ele vai me mandar embora. Como é que eu vou deixar de fazer isso quanto ao mandamento do sábado? Entra nesse contexto da ansiedade. Na verdade, eu falei que essas coisas aconteciam dentro na história, na época de Cristo, porque todas as pessoas já sofriam um pouco de ansiedade, por um motivo: os judeus andavam ansiosos, lendo as profecias, por a chegada de um rei, por a chegada de um libertador. Todos os judeus, por onde moravam, ali agora sendo dominado por Roma, eles tinham ansiedade em seu coração que o Messias, o Cristo, o libertador do povo, tirasse o jugo do exército romano de sobre eles. Eles viviam nessa ansiedade. E vendo as coisas que Jesus fazia, quantas vezes eles não quiseram aclamar Jesus como rei. Então eles tinham essa ansiedade no seu coração. E por outro lado, tinha muitas pessoas que talvez seja assim como eu e como você na época. Não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nenhum tipo de mídia, para que você aparecesse. Eu estou colocando como eu e como você, porque eu sou igualzinho a você, eu não tenho diferença, sou pecador do mesmo jeito. Mas a gente às vezes gosta de aparecer. Tinha muitas pessoas que gostavam de aparecer na época. Jesus disse: olha, não serei como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. Jesus chamava aquilo de hipocrisia. E nos cantos das praças, as pessoas ficavam às vezes, não era aquilo, não era orador, não tinha nenhuma comunhão com Deus, mas quando via uma pessoa, ela já corria para a esquina e começava a orar para dizer que era uma pessoa de Deus, e não era. E Jesus chamava isso de hipocrisia. E muitas vezes você e eu, que temos Facebook e outras coisas,
gostamos de aparecer assim também, né? Nós nos apresentamos aquilo que não somos. Muitas vezes tiramos uma foto aí perto de um carro de um luxuoso para mostrar na mídia que é seu e não é. Às vezes você tem uma fisionomia escura, cheia de mancha, de qualquer outra coisa, e você usa o tal do Photoshop, e quando a pessoa chega perto de você, não é você que estava naquela foto. As pessoas gostavam de aparecer, viviam de aparência, preocupados, ansiosos com o que as pessoas iriam pensar dela. Jesus ensina muitas coisas nesse contexto dessa história, mas essa ansiedade, trazendo para os dias de hoje, é uma doença muito cruel. Ela atinge o planeta inteiro, principalmente agora que ela pegou carona no coronavírus. Ela tem atingido, começando pela igreja, tem atingido os membros da igreja, porque as pessoas ficam com ansiedade, querendo que a igreja abra. Tem atingido o pastor da igreja, em todos os lugares do mundo, não só adventista, mas de diversas denominações. Eles estão aí ansiosos, querendo abrir as suas igrejas para poder levar a mensagem de Deus. Os membros estão ansiosos, não vê a hora da igreja se abrir. E isso causa problemas no nosso corpo, no nosso organismo. As professoras e os professores estão ansiosos para ir para a sala de aula, passar os seus ensinamentos para os seus alunos. Os alunos estão ansiosos em casa porque tem que ir para a escola aprender, não tem como fazer. Tem causado esse coronavírus, ele trouxe essa doença que já existia na época de Jesus, e tem afetado milhões de pessoas no mundo inteiro, desde o ventre. As mães andam ansiosas, nervosas por algum motivo, e as crianças são atingidas dos seus ventres. Os médicos ficam ansiosos porque trabalham dias inteiros, noites inteiras, não vê a hora de parar de chegar gente doente. Eles precisam também visitar os seus parentes, seus filhos, seus amigos, e os seus amigos vice-versa, né? Também fica com saudade e não tem, fica ansioso para as coisas se passarem. Até mesmo aqueles que nós odiamos, até mesmo os assassinos, os ladrões, os traficantes, aqueles que estão presos lá no presídio, estão sofrendo com ansiedade. Você vê como o contexto da história de não andeis ansioso com o dia do amanhã, até mesmo esses são atingidos porque estão lá dentro do presídio e não tem quem vá visitá-los, pois é proibido. Seus familiares não vão lá. Às vezes as mães estão em casa querendo ir, também não pode ir. Então há um meio, num mundo ansioso, nós estamos num momento de ansiedade. Estava estudando sobre a ansiedade essa semana e descobri que até eu, estudando a Bíblia, estava bastante ansioso. Atinge o nosso sistema nervoso central, ela causa desequilíbrio. Porque Jesus falou isso para os discípulos e para aquela multidão: não andeis ansioso. Porque Jesus não queria uns discípulos, uns apóstolos, ou uma comunidade que estava se candidatando a ir para o céu doente. A ansiedade é doença pura, ela acaba com o teu corpo. O sistema nervoso central, ela desequilibra o teu organismo, chega a dar disenteria, chega a tremer o teu corpo. Estava lendo que dá até queda de cabelo. Eu, por ansiedade, me dá muita caspa. Esses dias eu tive ansioso, tive que comprar um shampoo e ansioso com as coisas, depois tive que comprar remédio para poder combater a alergia. Tudo ela atinge. Então imagina só, Jesus dizendo assim: não andeis ansioso com o dia do amanhã, quanto que a vez de comer ou beber, porque Deus sabe que você tem necessidade, basta você procurá-lo, basta você fazer a sua vontade, crer nele, busque primeiro o seu reino e a sua justiça, disse ele. Não precisa você se preocupar com nada, não precisa eu me preocupar com nada. Por que andar ansioso? E a ansiedade traz
outra doença que era chamada doença do século. Até o ano passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que morria em média por ano 322 milhões de pessoas com depressão. Atingia 322 milhões de pessoas em depressão. E a depressão, ela anda junta com a ansiedade. Você começa a ficar ansioso com as coisas, querer fazer as coisas, você começa a se agitar. Muitos casais aí estão se separando por causa de ansiedade, causa irritação. Você começa a dar patada feito um cavalo nos seus entes queridos, nos seus amigos, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Tudo isso Jesus estava preparando uma sociedade que fosse calma, tranquila, que não se preocupasse. Ele não quis dizer que você não tinha que fazer os seus afazeres, seu trabalho, seguir a sua vida. Não, ele só estava dizendo para você não ficar ansioso, porque as pessoas que ficam ansiosas, elas ficam doentes antes do tempo. Eu lembro que meu pai, quando se preparava para fazer uma viagem, ele antes de sair de casa, ele ia no banheiro diversas vezes, porque ele ficava ansioso. Tem diversas coisas. Você que procura serviço, sai por aí e você deixa um currículo em alguns lugares e você fica ansioso, não vê a hora do telefone tocar, porque você quer aquele emprego, você está ansioso. Confia no Senhor, se for teu vai ser. Não precisa você viver se matando, se maldizendo por causa das coisas que vão acontecer. Está tudo na mão de Deus. E eu sei que tem muita gente ansiosa porque está presa dentro de casa. A criança não pode sair, as que podem sair só pode sair em lugares para fazer as coisas essenciais. É difícil, mas a Bíblia diz em Isaías 26:20: entra no teu quarto, fecha a tua porta, espera só por mais um pouco de tempo. Deus já aconselhou isso. Não precisa você viver ansioso. Jesus estava preocupado com a minha e com a sua saúde, mas naquele momento, com a saúde dos discípulos. Há algumas pessoas que comentam, e até tem livros escritos de pessoas comentando que Jesus sofreu de ansiedade e de depressão. Pode até ser verdade, mas Jesus não aparentou isso. Sabe por quê? Se Jesus tivesse aparentado algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, ele tinha perdido toda a esperança dos seus discípulos. Como era que os discípulos iam olhar para Jesus vendo um homem ansioso ou depressivo? Ele dizia: não vou seguir esse louco. Como é que eu vou seguir uma pessoa desse jeito? Depressivo? Quem é que quer seguir uma pessoa depressiva? Ninguém. Pode até ter tido, mas ele não demonstrou, porque Jesus era humano, mas ele era humano com todas as letras, que tinha a presença de Deus todos os dias. Lembra do primeiro milagre? Quando Jesus chegou para fazer o primeiro milagre em Cana da Galileia, quando Maria se aproximou dele e foi falar com ele, disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não estava nem apressado para fazer isso. Ele fazia as coisas no momento certo, de maneira correta, para não ter erro. Porque se ele tivesse perdido o controle da situação, se ele não perdeu, e muita gente não acredita nele, imagina se ele tivesse perdido o controle da situação naquela época. Aí era que ninguém acreditava mesmo. A ansiedade, ela vem carregada de maltratos para a minha e para a tua vida. Jesus foi muito sábio ao colocar essas palavras para você e para mim. Ele pede que você confie em Deus. Não precisa você viver ansioso com as coisas. Busca primeiro o seu reino e a sua justiça. Procura se aproximar dele. Conta para ele o que está se passando na tua vida.
confessa para Ele e confia nele. Semana passada eu falei que a Bíblia nos mostra 365 palavras, 365 vezes a palavra não temas. Jesus não quer que você tema a nada nesse mundo. Como estava falando no capítulo 4 de Mateus, Jesus foi levado para o deserto e foi proposital por Deus ali, o Espírito Santo levou e ele foi e enfrentou as armadilhas do diabo no deserto. 40 dias e 40 noites, nos ensinando que não importa quantos ataques do inimigo sejam contra a tua vida, se você estiver com Deus, você pode enfrentar qualquer barreira, inclusive o príncipe do inferno. Você pode enfrentar ele em qualquer momento se você estiver na presença de Deus. Então não é para que você ande ansioso. E eu sei que nós cristãos temos um pouquinho de ansiedade, porque nós não aguentamos mais ver as coisas que acontecem, as maldades que acontecem nesse mundo. Nós temos um pouquinho de ansiedade quanto à volta de Jesus. Não é isso? Quem é que não espera que Jesus volte logo? Todos nós oramos todos os dias, todas as noites, e pedimos que Jesus volte logo nas nuvens do céu, como a sua promessa lá em Mateus 24, que é uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia, que todo olho verá. Mas será que essa tua ansiedade, essa minha ansiedade, está deixando você se preparar para isso? Porque em Malaquias diz que são dias de trevas, escuridão. Malaquias, Amós, fala que o dia do Senhor virá como um dia destruidor. Não é um dia de alegria, aparentemente falando. É um dia de escuridão, de tristeza, de morte. Jesus mesmo disse que quando Ele vier, as pessoas vão ser juntadas, algumas, e queimadas. E aí você fica pedindo, a Bíblia diz, ai daquele que deseja o dia do Senhor. Será que a nossa ansiedade não está nos atrapalhando de fazer a vontade de Deus? Será que se Jesus voltasse agora, nós estaríamos preparados para enfrentar esse dia tão poderoso? Tem diversas passagens que falam que o dia do Senhor é um dia de vingança. E se você e eu não estivermos preparados, porque a nossa mente está ansiosa, se o nosso sistema nervoso central está contaminado por ansiedade, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de ir na igreja, você vê uma pessoa irritada e você acha que um cristão irritado vai entrar no céu, dando patada em todo mundo? A ansiedade, ela provoca essas coisas, e você começa a destruir as pessoas que estão perto de você, começando pela sua própria vida. Imagina com as pessoas lá de fora. Se você assim atinge os seus entes queridos, seus familiares, seus amigos, não tem paciência com eles, imagina as pessoas lá de fora. Se alguém mexe com você, fala alguma coisa que te desagrada, por esse tipo de doença que você carrega, porque vive ansioso, você vai tratar ele como? Como é que você vai ter amor para tratar as pessoas, se você é uma pessoa que está precisando de amor? É complicado. As pessoas estavam preocupadas com vestuários, com comida, com terras, e esqueciam do mais importante, que era entregar a vida a Cristo. Por isso ele faz uma expansão, ele abre um leque ali no Sermão da Montanha, em 3 capítulos, explicando como você e eu devem agir. E aí ele coloca no meio um conselho: filhinhos, não ande ansiosos. Mas se você está ansioso,
Só tem um jeito. Vá até Cristo, que Ele tem a cura para você. Estava lendo um artigo de Altamira, no Pará. Começo do ano, antes da pandemia chegar, de janeiro a 27 de abril deste ano, não tinha morrido nenhuma pessoa em Altamira, no Pará, de coronavírus, mas já tinha morrido 15 pessoas, 15 jovens vítimas de suicídios. Estava lendo um artigo de um jovem que colocou no seu Instagram, no seu status, não sei qual foi a rede social que ele usou, sei que estava escrito que ele mandou uma mensagem para a mãe, para os seus amigos, para os seus parentes, para todos aqueles que tinham acesso à sua rede social, pedindo desculpa por tirar a sua própria vida. E no colégio tinha 2 torres, e ele sobe numa das torres, e nesse exato momento ele manda essa mensagem. Ele pula, e quando ele pula, ele dá o adeus para sua mãe. E na hora que ela sai correndo, ela corre para dar o último adeus a seu filho, mas desde o dia 9 de fevereiro, segundo o que está escrito lá no jornal, ela já sabia o que estava acontecendo com seu filho. Até o dia 27 de abril. Ela não teve condições emocionais para ajudar o seu filho a não perder a sua própria vida. Segundo o artigo, diz que ela deu um grito muito forte ao ver a cena e o filho deslacerado, despedaçado no chão. Pessoas estão morrendo por causa dessa doença chamada ansiedade e a outra, que são parceiras, são amigas, depressão. Elas duas andam juntas. Você começa com ansiedade e acaba depressivo. Lembro-me que não faz muito tempo, 2 anos atrás, um filho de uma irmã nossa, que já até cantou muitas vezes, trabalhou na colportagem e ficou aqui nessa igreja, estudava no UNASP, e ele pregou na quarta-feira, lá em Mauá. E no sábado eu fui para lá para o velório dele. Morreu enforcado dentro do banheiro do UNASP. Homem pregador, filho de uma irmã que canta muito. Quase eu não tenho mais contato com ela depois que o filho morreu, porque sempre que a gente encontra uma pessoa assim, a gente quer perguntar como a pessoa está e finda trazendo, mexendo na ferida. Mas é muito triste saber que tem muito jovem. O ano passado a igreja pregou muito no mundo inteiro. Fizeram diversos acampamentos jovens, porque essa ansiedade aqui, ela vem carregada com depressão, e agora que ela pegou carona nesse coronavírus, ela atingiu a população do planeta inteiro. E é bom você ter cuidado, e eu ter cuidado. Como eu estava falando, eu tive que tomar remédio semana passada porque eu não estava aguentando o meu corpo. Eu comecei no começo logo da pandemia, a agitar a minha esposa. Chegou a aparecer mancha no corpo dela porque ela ficou agitada, ansiosa, não sabia o que fazer, e depois eu comecei a ver. Então isso causa diversos males no nosso corpo. E se nós tivermos uma mente infectada pela ansiedade, nós não temos condições de nos preparar para irmos para as nações celestiais. Por isso, entrega a tua vida a Deus e peça para Ele afastar esse mal da tua casa. Vamos viver alegre, como a Bíblia, como a Gabi cantou ainda agora, os 2 hinos, mesmo no meio de um caos que atinge o mundo inteiro.
Não deixe esse mal pegar você e nem a sua família. Se você perceber alguns sintomas de ansiedade na sua vida, irritação, comer muito ou se afastar de comida, começar a ficar irritado com a sua família, algum tremor no corpo, procura direitinho na internet quais são os sintomas da ansiedade, que você vai ver que talvez você já tenha, e de muito tempo. Eu tive procurando e ouvia os médicos falando, e eu fiquei pensando que eu também estou doente com ansiedade. E é por isso que eu trouxe esse assunto nessa noite, porque é um assunto que Jesus já falou há mais de 2000 anos atrás, para que ninguém andasse ansioso, porque você adoece de diversos males e de coisas piores antes que aconteça. Você sofre duas vezes, sofre no momento e sofre depois que adoece. Que Deus possa estar trabalhando na sua mente, no seu coração e no meu, para que nós possamos seguir a princípio tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que Ele deseja para você e para mim, que você aprenda dele, para você poder vencer todos os males desse mundo, inclusive a ansiedade. Nós vamos ouvir a Gabriela cantar mais uma música e depois encerramos com uma oração. Boa noite.
Provérbios, que eu gosto muito. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, ele tirando aqui uma lição para a ansiedade do povo quanto que havia de comer ou beber. Capítulo 30, verso 7 diz assim: 2 coisas te pedi, não as negue antes que eu morra. Afaste de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, porque porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou empobrecido, não venha furtar e tomar o nome de Deus em vão. Esse é um conselho para aqueles que estão preocupados com o que vai comer amanhã ou depois. Entregue a tua vida a Deus e receba aquilo que Ele sabe que você tem necessidade. Dentro do Pai Nosso, só tem uma passagem que fala sobre a pessoa física, o resto é tudo espiritual. Só a passagem que fala do pão de cada dia. Só o elemento pão. Dá-me o pão que me for necessário. O resto você tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não precisa andar ansioso com as outras coisas, mesmo que seja com doença, porque Ele é o médico dos médicos e Ele pode te curar. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado mais uma vez por esse culto e nos prepare para mais uma vez, quinta-feira, nesse mesmo horário. Estaremos aqui, para que nós estejamos aqui com mais uma mensagem que possa tocar o coração das pessoas. Fique conosco e nos abençoe, guarde todos que assistiram e que ainda vão assistir essa live. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.